Para quem não me conhece, sou o pastor Dan. Meu nome é Iordan, mas muita gente ao longo da minha vida sentiu dificuldade, eu preferi simplificar. Acredite você ou não, até de Yoda já me chamaram. Então, para simplificar, me chame de pastor Dan e está tudo bem. Sou casado com a pastora Isa. Nós fazemos parte do corpo pastoral aqui, que auxilia os nossos apóstolos Pedro e Sara Medina, que não estão, inclusive a gente está aqui com o coração apertado, com saudade, mas é por uma boa causa. Nossos pastores estão de férias, pastores também descansam, irmão. Você não sabe o quão difícil é a vida do pastor, porque além de lidar com os problemas dele, ele lida com o problema dos outros. Então ele coloca fardos, cargas sobre si, que realmente geram cansaço. Então foi muito corrido o final do ano para eles. Nosso apóstolo é muito ativo, nossa pastora também. Então agora eles estão descansando e a gente está aqui com saudade, mas com expectativa, porque sempre que eles voltam descansados, irmão, a unção é dobrada. Amém? É uma nova estação, uma nova temporada para a igreja, em nome de Jesus. Então, glória a Deus. Eu gostaria de saber quem está aqui conosco pela primeira vez. Faz um sinalzinho com a sua mão, por gentileza. Deixa a gente conhecer. Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Espero que vocês foram bem acolhidos. Espero que vocês se sintam em casa. O nome da nossa igreja é Família do Reino. Não é por um acaso, é intencional, porque a nossa intenção é ser uma família para você, sua família e igreja. Família a gente não frequenta, família a gente pertence. Então que esse possa ser para você um lugar de pertencimento, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Tem uma palavra dos céus para você, amém, irmão? Uma palavra que ela é um tanto quanto profética. Ela vai parecer um ensino, mas se você estiver aí ligadinho no Espírito, é como se eu estivesse pregando, mas Deus vai falando com você. Você vai ter essa experiência, como se Deus estivesse falando com você, porque essa é uma mensagem profética. Mensagem profética é rica em conteúdo, é rica em detalhes. Inclusive é muito importante que você esteja atento aos detalhes. Quem se move em um ambiente profético sabe que detalhes importam. Detalhes são importantes, fazem toda a diferença. Então esteja realmente com seu coração ligado, com seu foco nos céus, para que Deus possa falar com você. Eu aprendi no culto das 5, a banda pode descer, os ministros também, em nome de Jesus, fica só o teclado. Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor Jesus por essa banda maravilhosa. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra em Josué 24:13. Eu estou sabendo que eu vou pregar hoje, há muito tempo. E sempre que eu recebo a responsabilidade de compartilhar uma palavra, não interessa se é 5, 3, 10, 2 horas, eu busco no Senhor. Porque eu não quero ser louco de ganhar a sua atenção e não falar aquilo que Deus quer falar para você. Porque tem gente por aí gerando entretenimento. Aqui a gente busca ao máximo ser canal de Deus para você. Então a ideia é que você esteja com o seu coração realmente aberto, porque essa palavra, irmão, foi Deus que colocou no meu coração. Eu não queria pregar. Meu Senhor, como eu relutei. Por quê? Nós estamos no ano da terra prometida. Amém? Quem crê, nós estamos no ano da terra prometida. Irmão, já foi pregado trocentas vezes aqui sobre terra prometida. E aí Deus vem e diz: ô meu filho, você vai pregar sobre a terra prometida. A palavra do Senhor se renova, graças a Deus. Então, acredito que nós vamos caminhar por um outro caminho agora. E o Senhor quer falar com você. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Nós reverenciamos a Tua palavra. Nesse momento nós queremos abrir a nossa mente, coração e espírito, para que recebendo a Tua palavra, possamos ser também transformados por ela. Que toda a mente aqui seja levada cativa a Cristo, em o nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Glória a Deus. Vamos lá, então Josué capítulo 24, a partir do versículo 13, nos diz o seguinte: e eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora pois temei ao Senhor, e serviu com sinceridade e com verdade,
e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Olha o 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, irmão, por incrível que pareça, pode acontecer. Gente que acha ruim servir ao Senhor, mesmo depois de ter experimentado de tamanha bondade e graça por parte do Senhor, ainda assim podem ter corações que endureçam. Eu oro para que em nome de Jesus não seja você. Olha o 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Já vou adiantar para você, hoje é uma noite de decisão, amém, irmão? Hoje é uma noite que define, o profético define. O profético é fundamento e destino, direção. Hoje é uma noite de decisão. Porém, se vos parece mal aos olhos do Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Será que você pode levantar a sua mão e declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor? Será que você pode fazer o inferno ouvir isso? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Faz os céus ouvir isso. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, aleluia. Esse momento aqui, capítulo 24, é o momento em que Josué, liderando o povo de Israel, eles já estavam estabelecidos na terra de Canaã, na terra da promessa. Os israelitas já tinham passado por uma série de situações, de acontecimentos, eventos. Porém, mesmo assim, já estabelecidos, já haviam ingressado na terra da promessa. Mas foi necessário que o Senhor desse uma instrução. E no capítulo 24, Josué faz um discurso chamando a conscientização do povo, a fim de que eles pudessem estabelecer uma real aliança com o Senhor. Porque se foi necessário o homem de Deus discursar dessa forma diante do povo, é porque haviam corações divididos. É porque, ainda que vislumbrando tudo aquilo que Deus estava fazendo, tinham corações corrompidos, corações que não estavam alinhados com a visão, corações que não estavam alinhados com o propósito. Irmão, uma coisa que a gente precisa esclarecer é que Deus trabalha com coletividade. Deus não é um Deus que abençoa o indivíduo no individual. Deus trabalha com coletividade. Quando Deus te abençoa, é porque Ele está olhando o seu irmão que está aí do seu lado. Quando Ele te prospera, é porque tem pessoas a serem alcançadas através de você. Então Deus trabalha com o coletivo. Porém, é importante que aqueles que estão vivendo o propósito do Senhor estejam alinhados, sincronizados com a vontade dos céus. Às vezes a gente pensa que para viver o Evangelho basta vir à igreja e lá fora se comportar de um modo totalmente deliberado, fazendo a própria vontade. Não é assim que funciona. Você só pode viver de fato o cumprimento da promessa quando você se submete a viver de forma alinhada com os preceitos, mandamentos, vontade do Senhor. Ele é o Senhor, não é o inverso. Nós nos submetemos ao senhorio daquele que é majestade, daquele que é santo. Então, mesmo em um cenário de terra prometida, vitórias, fartura, ocupando casas que não construíram, bebendo de poços que não cavaram, corações estavam indecisos, e Deus fez um ultimato. Deus fez o momento da decisão, para separar os que de fato viveriam a promessa, para aqueles que decidiriam viver por conta própria. E o interessante é que esse discurso de Josué acontece em um lugar chamado Siquém. É o mesmo lugar em que lá em Gênesis 12 Abraão recebeu a promessa. É um lugar com história. E como eu disse, o profético ele tem detalhes. A Bíblia é chamada pelos apóstolos, isso é a interpretação dos apóstolos no Novo Testamento. Eles chamam a palavra de Deus de a palavra profética ou a palavra dos profetas, vai depender da tradução.
Mas a Bíblia é vista como a palavra profética. Então, quando se trata do profético, detalhes importam. Detalhes importam. Eu gosto muito de observar nomes, porque na Bíblia principalmente, nomes não são um acaso. Nomes carregam propósito. Nomes carregam causa. E aí eu parei, poxa, Deus está aqui falando com o povo já está estabelecido, mas é necessário que Deus faça uma chamada para decisão real, para que esse povo possa decidir de fato servir ao Senhor, em verdade, em sinceridade, não por aparência, não por conveniência, mas verdadeiramente servindo ao Senhor. E o cenário desse discurso é Siquém. A tradução de Siquém, literalmente para o nosso idioma, é ombro. Ombro, ou parte alta das costas. Fazendo menção dessa parte aqui. Então, Josué está ali no ombro, falando com aqueles homens, que é necessário uma decisão, é necessário um posicionamento. Eu não sei se você sabe, irmão, mas Deus liberou uma palavra sobre o povo de Israel, dizendo assim: eu serei por cabeça de vocês, não cauda. Vocês estarão por cima, não por baixo. Ainda que eles estivessem ali, na terra prometida, essa promessa ainda não estava em vigor, porque faltava uma decisão. Faltava uma decisão. É como se Deus estivesse profeticamente dizendo: olha, a questão é que vocês já estão chegando a ser cabeça, mas vocês ainda estão no ombro. Talvez alguém vai se identificar aqui. É como se você olhasse 2023, 2024, 2025, você esperando viver de fato essa palavra de ser cabeça e não cauda, mas sempre ali, batendo na trave, quase vai, mas não vai, quase acontece, mas não acontece, quase fecha, mas não fecha. É porque você está ali, ó, no ombro, tá beirando ser cabeça, mas ainda não chegou a ser cabeça, porque te falta uma decisão. Te falta uma decisão. Siquém é lugar de decisão. Se você quer ser cabeça ou se você quer ser cauda. Irmão, não é porque a igreja entrou profeticamente em um ano de terra prometida que você vai desfrutar da terra prometida. Deus me autorizou, eu falo com temor de Deus. Quem anda perto de mim sabe muito bem que eu não manipulo a palavra e eu falo o que Deus manda falar. Eu não fico entregando palavra para encher ego, ou por me sentir no compromisso. Eu falo quando Deus manda, e Deus mandou dizer: essa é uma palavra profética, que pode te trazer para a terra ou te cortar dela. É isso. Ou essa palavra te traz ou ela te corta. Deus tem o desejo, Deus voluntariamente deseja que você esteja por cima, não por baixo. Deus te fez para ser cabeça. Mas ser cabeça depende de uma decisão: aliança. Hoje é uma noite de você decidir fazer uma aliança real com Ele. Deus não aceita namoro. Deus é Deus de casamento. Casamento é fidelidade, é compromisso, é cumplicidade, é honra, é respeito. A tua capacidade de em 2026, irmão, viver essa promessa de estar por cima verdadeiramente, de ser cabeça, de ser a diferença, depende da sua disponibilidade, da sua disposição de fazer uma aliança real hoje. Nós tivemos um acampamento de jovens recentemente, e lá nós fizemos uma aliança com Deus. E essa aliança, obviamente, ela é metal. Isso aqui é aço inoxidável, isso aqui não é um metal. Não é isso aqui que diz que eu tenho uma aliança. Mas isso aqui é um memorial. Isso aqui serve para lembrar o voto que fizemos. Isso aqui é uma forma de recordar. É uma representação dessa aliança. Aliança de amar, de respeitar, de honrar, de ser fiel. E o bom é que com Deus, a gente não diz até que a morte nos separe, né? Porque tem uma eternidade com Ele. Glória a Deus. E se tem uma coisa que eu falei não coloque isso aqui no dedo se você quer só decorar. Se você quer só um enfeite, se você só quer o momento. Faça esse voto se você estiver realmente decidido por Ele.
Irmão, você não tem noção do que vai ser da vida desses jovens de 2026. Você não tem noção. Só que Deus não trabalha com um grupinho, Deus quer trabalhar com a igreja. Essa aliança não é para os jovens, é para você, irmão. Essa aliança é para você, esse compromisso, essa fidelidade é para você. Uma vez que você consegue estabelecer, que você está aqui no ponto de decisão e você decide, eu vou servir ao Senhor. Realmente, eu não quero saber se os meus pais vieram dessa cultura, eu não quero saber se os meus antepassados erraram. Uma coisa eu sei, eu quero acertar, e por isso eu decido que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se essa é a sua decisão, irmão, se prepare. 2026 vai ser o melhor ano da sua vida. Vai ser o tempo onde Deus vai te estabelecer por cabeça, te colocar por cima. Não vai ser mais aquele quase fechou, quase deu certo, quase ganhei, quase fiquei milionário, quase. É porque está beirando aqui, ó. O que te faz acessar a posição de cabeça é a aliança. Amém? Vamos lá. Agora, Josué 6:27. Já que a gente está falando de Josué, é importante olhar um pouquinho para a vida desse homem. Josué 6:27 diz o seguinte: assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Irmão, eu não sei se você já leu isso, ou alguém já te falou, mas a Bíblia diz que nós somos cartas vivas do Evangelho. Para que servem as cartas? Para serem lidas. Então, se você comunicar, se você é carta viva do Evangelho, não espere que as pessoas vão ignorar você, elas vão ler. E qual é o conteúdo dessa carta? O que define o conteúdo dessa carta? Suas palavras, suas atitudes, suas decisões, seus testemunhos. A maneira que você se porta lá fora, porque, irmão, ser luz e meia luz é fácil, mas Jesus te chamou para ser luz e meias trevas. E é lá que você se torna uma carta. O mundo olha para você, eles querem ver Cristo, eles querem ver salvação, eles querem ver cura, eles querem ver prosperidade, eles querem ver esperança. Através de você, Deus quer se manifestar. Existe uma fama. A Bíblia diz lá, eu não lembro o salmo, mas existem pessoas famosas na terra, nos céus, que são os famosos desconhecidos. São famosos nos céus, desconhecidos na terra. A Bíblia diz que esses que são famosos, ilustres aqui na terra, são chamados os santos. Irmão, santo não é perfeito, santo é separado. Santo é decisão, aquele que, ainda que tenha imperfeições, ainda que ele tenha tropeços, ele decidiu se separar. Ele decidiu de fato viver um real compromisso. Esses chamam a atenção dos céus, imagina aqui na terra. Se eles têm uma fama nos céus, imagina na terra. Então, a verdade é que existe uma fama sobre você. Você tem uma fama. Você tem uma fama para sua esposa, você tem uma fama para o seu marido, você tem uma fama para os seus filhos. Você tem uma fama no seu trabalho, na sua empresa, na sua universidade, existe uma fama. Agora, irmão, qual é a sua fama? Não responde, pelo amor de Deus, é para autoanálise. Qual é a sua fama? Será que é aquele bendito, abençoado, aquele cara que chega e é um querido, todo mundo cai na graça, meu Deus, ele carrega um pedacinho do céu, ele é uma bênção, esse irmão é incrível, essa irmã... Ou será que a fama é o bicho fofoqueiro, cara? Ô bicho caloteiro. Qual é a sua fama, irmão? Qual é a fama que a gente está deixando? Porque Josué tinha uma fama maravilhosa. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Meu Deus, é isso que eu quero. Que a minha fama seja: o Senhor é com o pastor Dan. O Senhor é com o pastor Dan. Irmão, se tem uma coisa que você tem que ansiar, desejar, é isso. É carregar essa fama de que o Senhor é com você, de que o Senhor te respalda, de que o Senhor te ampara. Essa é a melhor fama que você pode ter, irmão. Cuidado com a fama que você tem aí fora, que a tua fama pode atrair para Jesus, como também pode espantar. Imagina, eu vou para Jesus para ser igual tu, cabra, tá doido? Deus estava falando, irmãos,
Não é porque tem sorrisinho que não é sério, é coisa séria isso aí. O Senhor está pedindo para você observar a sua fama em meio aos homens. Qual é a sua fama? Começando em casa. Amém? Começando dentro de casa. Então vamos lá. Essa é a melhor coisa que você pode conseguir. Irmão, tem gente que está cada vez mais se permitindo ser moldado pelo sistema desse mundo. Alguém disse uma vez que chegaria um triste momento em que seria necessário evangelizar os evangélicos. Evangelizar os evangélicos, porque cada vez mais as pessoas, os cristãos estão deixando de viver os princípios, abandonando a fé, para dar seguimento ao curso do mundo. E o mundo fala de muitas coisas para você ter sucesso, o mundo fala de muitas coisas para você crescer, alavancar na vida e ser alguém extraordinário. Irmão, eu quero te dizer que não tem problema você querer ser extraordinário, até porque você é filho de Deus. Seu pai é grande, não tem como você ser pequeno, seu pai é grande. Só que você tem que buscar essa grandeza pelo caminho correto. Não é o mundo que vai te fazer próspero, não é o mundo que vai te fazer grande. Eu vejo muitos cristãos desesperados, pelo amor de Deus, não me entenda mal, mas muitos cristãos achando que a solução da vida está em network, em contato, e viaja, e tem um papo de mesa, irmão, não adianta você sentar na mesa certa com o coração errado. Eu não estou ignorando aqui que conexões podem mudar a sua vida, isso é fato. O problema é quando o crente coloca toda a fé dele nisso, de que é uma conexão que vai mudar a vida dele, de que tem que conectar um sheik árabe, de que tem que conectar um empresário americano, um francês que é bilionário. Você esqueceu lá do Salmo 113, que é Ele que pega o pobre do pó, é Ele que pega o pobre do pó e o exalta, o fazendo assentar em meio aos príncipes. É Deus que te exalta, irmão. É Deus que te pega do anonimato e te coloca para exercer governo. Não estou, pelo amor de Deus, não me entenda mal, não estou dizendo que conexão é errado, isso é importante. Mesas são saudáveis, conexões são saudáveis, network é saudável. O problema é quando o crente coloca toda a sua fé e esperança nisso. Aí você errou. Você acha que José lá no Egito fez conexão com o sheik árabe? Você acha que José lá no Egito fez conexão com o empresário americano? Irmão, muitos de hoje em dia iriam desprezar a conexão do José. Sabe com o que ele conectou para ter uma transformação de vida? Com um preso. Não foi numa convenção de empresários, foi na cadeia. É porque Deus pega as coisas loucas desse mundo, irmão, para confundir as sábias. Os caminhos de Deus são incríveis, são inéditos. Às vezes você pensa que é uma mega conexão que você precisa, irmão. Você precisa do favor de Deus, você precisa da fama de Josué. O Senhor é contigo. Não há quem te resiste, não há quem te pare. Tem o coração certo. Não adianta mesa certa, coração errado. Alinha o teu coração. É Ele quem faz. É Ele que te tem nas mãos. Amém, gente? Vamos lá. No capítulo 24, como eu disse, o povo já tinha se estabelecido e algumas coisas já tinham acontecido. Por exemplo, o povo de Israel já tinha feito a travessia do Jordão. O povo de Israel já tinha lutado as principais campanhas militares. E o povo de Israel já tinha feito a repartição da terra em relação às tribos. Então muitos eventos importantes já tinham acontecido ali no capítulo 24. Mas observe que mesmo depois de tantas coisas relevantes acontecerem, foi necessário ajustar o coração do povo. Foi necessário chamar para um compromisso real e verdadeiro. Deus ainda disse, me servir com verdade, me servir com sinceridade, parar de maquiar as coisas, parar de ser fake, de ser de verdade. Diga aleluia. E como eu disse, irmão, eu não vejo as situações por um acaso. Quando Deus me salta algumas lições, eu vou logo anotando, porque eu sei que Ele quer comunicar algo.
E eu quero falar sobre esses 3 eventos: travessia do Jordão, campanhas militares efetuadas e repartição da terra às tribos. Começando pelo Jordão, a travessia do Rio Jordão. Inclusive o Iordã não existe. Se você procurar lá no Google, o significado do nome Iordã não existe. Ele é uma variação de Jordão. Iordã não existe, ele deriva de Jordão. Jordão tem como significado aquele que desce, aquele que flui, fazendo alusão ao movimento, à ação de um rio. O rio é aquele que desce, ele tem a sua correnteza, ele flui. E uma das coisas que Deus me trouxe à tona foi esse exato momento em que o povo passa o Jordão. O Jordão, ele é sinônimo de transição. Ele pode representar muitas coisas, tem muito conteúdo profético na travessia do Jordão, mas eu quero me ater àquilo que o Espírito Santo trouxe. E o Espírito Santo fala sobre transição. O Jordão na vida de Israel marcou o período de deserto para herança, deserto para acesso à promessa. Mas eles tiveram que passar pelo Jordão. E o Jordão é para muitos aqui, nessa noite, a autorização de Deus para você sair daquela realidade de deserto, realidade que te perseguiu lá de 2017, lá em 2014, 2020, 2023, realidade que talvez foi presente em 2024, estava ali em 2025, deserto, escassez, uma realidade dura de sofrimento. Você percebia que tentava, mas não fluía. Irmão, para fluir tem que passar o Jordão. É quando você passa o Jordão que flui. No deserto é um negócio meio conta-gotas. É aquela situação, por exemplo, o maná. O povo que ia colher o maná, tinha uns que eram mais espertinhos, né, uns brasileiros que estavam lá, que eles pegavam a mais. E aí tinha outros que pegavam a menos. Mas o impressionante é que o que pegava a mais não sobrava e o que pegava a menos não faltava. Porque isso é deserto. Não sobra, mas não falta. Porque é você dependendo de Deus, irmão. Então realmente é uma coisa truncada, é uma coisa difícil, não tem aquele fluir. Até a oração parece que chegam momentos que o céu está de bronze, né? Parece que as orações não passam do teto. É deserto, irmão. Tem um porquê. Eu não vou explorar o deserto. Eu falo muito de deserto. Eu não quero ser conhecido como pastor do deserto, até porque a gente está na terra prometida. Mas eu preciso te dizer que só existiu o Jordão porque existiu o deserto. Jordão marca a transição de uma fase para outra, um novo tempo, uma nova estação. E Deus me permite dizer que tem Jordão para muitos aqui nessa noite. Eu falei, de repente, irmão, você veio talvez aqui sem expectativa, mas nessa noite Deus decidiu colocar um Jordão na sua frente, literalmente. Deus decidiu colocar um Jordão na sua frente para você atravessar essa temporada e entrar agora no acesso à herança da terra prometida. Se você passar, irmão, se você transicionar nessa noite, você vai perceber que vai fluir. Irmão, se é Deus quem está falando, irmão, vai fluir, vai acontecer. Ah, mas pastor, já é dia 18, hoje é 18? Mas é dia 18 e não aconteceu. Você vai passar o Jordão hoje. Aí você vai estar autorizado a fluir. E, irmão, pelo amor de Deus, não seja pequeno em achar que eu estou falando de finanças, irmão. É fluir em Deus, fluir em dons, fluir em graça, fluir em unção, fluir financeiramente, fluir sim, mas fluir no lar, fluir na harmonia em casa, no casamento, fluir com a família. É fluir, irmão. 2026 é um ano de fluir. Fluir. Aleluia.
Levanta sua mão direita, deixa eu profetizar na sua vida em nome de Jesus. Na autoridade que é no nome do Senhor Jesus Cristo, eu profetizo que essa é uma noite onde você troca de fase. Essa é uma noite onde você transiciona, você sai do deserto e acessa a herança do Senhor para você. Promessas que estavam retidas há muito tempo, em nome de Jesus, se desatam agora. Promessas que estavam acumuladas, promessas que estavam retidas, em nome de Jesus, se desatam agora. De hoje em diante vai pipocar testemunho na sua vida. De agora em diante vai pipocar testemunho na sua casa, na sua empresa, no seu ministério. Ei, Deus manda dizer que tem liberação ministerial. Ei, Deus manda dizer que tem liberação ministerial. Você que estava indeciso, você que estava indeciso, o Senhor está dando sinal verde para você viver o ministério. Meu Deus, segura esse rojão, Senhor. Glória a Deus. Recebe aí, crente. Então, enquanto o deserto é conta-gotas, não sobra, mas não falta, é aquele perrengue, você muda de fase. Mas, irmão, não é porque muda de fase que agora vai ser de buenas, sabe? Sentado no sofá, acordando meio-dia. Irmão, terra prometida tem trabalho. Tem leite e mel porque tem que ordenhar, irmão. Tem que ir lá lidar com as abelhas. Tem trabalho. Só que você trabalha governando, é diferente, irmão. Isso me faz lembrar de Pedro. Pedro estava lá cansado, fadigado a noite inteira, não pescou nada. Aí ele vai debaixo de uma palavra de governo. Ele trabalha, mas agora ele não sofre, ele governa. Ele pesca. Pesca muito. É isso que vai acontecer com você, irmão. Terra prometida não vai ser mais aquele negócio de trabalhar a noite toda e não pegar, de se frustrar, de bater na porta, de bater na trave. Não, você vai jogar a rede e o Senhor, meu Deus, eu vejo os peixes, eu vejo a provisão, eu vejo a provisão. Ei, tem provisão para você, tem provisão para sua casa, tem provisão chegando, tem provisão. Meu Deus, irmão, recebe. Agora tem um detalhe. Quem é que prometeu a terra? Está comigo? Quem é que prometeu a terra? Deus. Então, para você viver a Canaã, tem que ser a Canaã de Deus, não a sua. Josué 1, do 1 ao 5. Eita, que Josué está ensinando hoje. Josué 1, do 1 ao 5. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Irmão, muita gente se apega nessa palavra. E aí rola até aquela brincadeira do pezinho, né? Pisa no pneu do carro, pisa no muro da casa, pisa no pé da varoa, porque ele acredita que onde ele pisar o pé, conforme está escrito, ele se dá. Eu estou recuperando da gripe, irmão, a dicção está complicada. Aí ele pensa que onde ele pisar o pé, ele recebe. Tem uns varão que pisam no pé das varoas aí. Porque ele se apropria dessa palavra. Onde eu pisar a planta dos meus pés, eu tomarei por herança. Não. Ou melhor, depende. Depende se você pisa os pés na terra que ele entregou para você. Porque, irmão, aqui não é o globo inteiro, não. Que é uma geografia, tem uma limitação, está demarcado. E Deus está dizendo: dentro desse território onde eu entreguei para vocês, dentro desse espaço que eu reservei para vocês, onde vocês pisarem os pés, vocês vão tomar por herança, vocês vão se apropriar.
Então, irmão, não adianta você querer entrar em Canaã que Deus não te prometeu. Não adianta você querer entrar em lugares que Deus não reservou para você. Irmão, se Deus te mandou prosperar no Brasil, aqui em Balneário Camboriú, não queira ir para a Europa, irmão. Não queira, porque a Canaã que Deus preparou para você está aqui. Então, quando você se movimenta na geografia que Deus reservou para você, irmão, pode ter certeza, ninguém poderá te resistir. Irmão, onde você pisar os seus pés, nessa terra prometida, preparada por Deus, ali você conquista, ali você vence, ali você tem vitória, irmão. Ninguém te resiste, ninguém te para. Às vezes você vê que não está tendo vitória, não está tendo herança, porque você está fora da Canaã. Experimenta entrar na Canaã que Deus preparou para você. Experimenta fazer parte daquilo que Deus reservou para você. Deus é responsável por cumprir na sua vida aquilo que Ele falou, não aquilo que você quer. Mas, irmão, não tem como não confiar no querer dEle, porque está escrito que a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Os pensamentos do Senhor são mais altos, são mais largos. Às vezes a gente pensa que os nossos planos são perfeitos, são bem elaborados. Nossa, eu fiquei anos aqui desenvolvendo esse projeto para mim, é nisso que eu vou me apoiar. Mas, irmão, isso é assim, ó, perto do que Deus quer fazer. Aí você fica preso ali naquele negocinho. Sai da arca. Já passou o tempo de ficar aí. Já passou a estação da arca. Sai dela. Irmão, eu não sei porque eu estou falando isso. Deus está falando com alguém. Você construiu, mas agora você se apegou. Foram 120 anos construindo, muito tempo da sua vida investido nisso, e agora você está apegado na arca. Deus está mandando você sair da arca. Meu Senhor amado, a marca tem limites, a terra não. Amém? Eu estou mandando rojão para Deus. Deus está mandando falar e eu estou só falando. Sai da arca. Você gastou muito tempo nela, mas agora chegou a hora de você viver algo novo. Aí eu fico tentando buscar aqui, não sei o que é essa arca para essa pessoa. O que é arca e quem é a pessoa? Amém. Então não adianta você querer prosperar em lugares que Deus não te entregou. Amém? Você prospera na Canaã de Deus. Então, passar o Jordão é isso. Você passa a fluir. As coisas funcionam. E aí depois tem um outro evento que carrega a lição profética, que é as campanhas militares, porque entrar na terra prometida não foi uma coisa sem esforço. Primeiro, já teve a primeira batalha, Jericó, tiveram que fazer todo um movimento profético ali para derrubar as muralhas, e tinham inimigos na terra de Canaã. Então eles tiveram muitas batalhas, assim como você. Ao longo da sua caminhada cristã, ao longo desses anos, você passou por muitas batalhas. Batalhas espirituais, batalhas internas. Você queria que Deus ninasse você por tantas vezes, mas Deus te empurrava para a guerra. Porque Deus estava te consolidando para viver a herança. Deus estava te consolidando para viver a promessa. Só que nem sempre é guerra, irmão. Chega a hora do despojo, chega a hora de... E esse é o ano, irmão. É o ano de conquistar. Os inimigos já são derrotados. Você tem garantia de vitória. A Bíblia diz que sobre todas essas coisas somos mais que vencedores. Significa que, independente do cenário, independente da circunstância, Jesus te fez mais que vencedor. Mais que vencedor, ali traz uma ideia de um vencedor que não pode ser vencido. É um vencedor que tem eterna garantia de vitória. É como um lutador de UFC que ele está com as vitórias compradas. Tipo assim, ele entra para lutar, mas os adversários são obrigados a, sei lá, dar soco em si mesmo. Porque o cara ali tem uma garantia de vitória vitalícia. Quando a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores, é isso, vitória vitalícia.
Independente das circunstâncias, independente do evento, independente do cenário, o Senhor te faz mais que vencedor. 2026 é o ano de você viver isso, irmão. Viver a vitória do Senhor. Parar com esse negócio aí de quase, mas esse ano vai. Em nome de Jesus, eu creio nisso. Então, as campanhas militares falam sobre isso, o processo de Deus para consolidar a promessa, para você estar preparado, apto para a promessa. Agora, interessante que nessas campanhas militares, o Espírito Santo me trouxe à memória algumas. Ele me trouxe a de Jericó, a de Ai e a de Gibeão. Gibeão não foi muito bem uma guerra, mas foi um BO para o povo de Israel. Agora eu preciso que você tenha atenção, porque ao mesmo tempo que são guerras que Israel viveu, são provas que serão colocadas na sua vida. Porque, eu quero passar o Jordão, amém, só que depois do Jordão tem 3 provas. A prova de Jericó, a prova de Ai e a prova de Gibeão. A prova de Jericó vai provar a sua prioridade. Vai provar a sua maturidade para separar o que pertence a Deus e o que pertence a você. Jericó não é sua, Jericó pertence ao Senhor. Quando você se apropria de algo que pertence ao Senhor, automaticamente você se coloca na prova de Ai, porque foi em Ai que o povo de Israel teve a consequência do pecado de Acã em Jericó. Em outras palavras, teu erro de janeiro, teu erro de agora, pode refletir em março, junho, setembro. Você pode fazer agora e não colher nesse momento, mas quando você chegar em Ai, vai ter a consequência de Jericó, por tocar no que não é seu, por tocar no que pertence ao Senhor. Você crê que é o Senhor que te abençoa? Quem crê que é o Senhor que te abençoa? Quem crê que é o Senhor que te dá saúde, força, vigor? Você consegue levantar, trabalhar, fazer dinheiro? Você crê? Então, já que você crê que é o Senhor que te abençoa, se você crê que de fato é o Senhor que está te colocando em uma terra prometida, existe uma parte que é do Senhor. Pastor, vai falar de dízimo? Sim. Foi o Senhor que te deu? O dízimo pertence ao Senhor. Foi o Senhor que te abençoou? O dízimo pertence ao Senhor. Já viu que o crente, ele é para ser abençoado, mas é um povo muito amaldiçoado por aí? Porque vive tocando no que é do Senhor, vive perdendo a prova de Jericó. Aí acha que está tudo bem, não aconteceu nada aqui, bora. Aí chega em Ai, Ai mesmo, Ai, porque está errando em Jericó. Irmão, 3 provas, Jericó, Ai e Gibeão. Você vence hoje se você aprender a separar o que é de Deus e o que é seu. Você vence hoje se você saber que não é só dízimo, é parte do seu tempo, tem um tempo que pertence ao Senhor. Tem um tempo do seu dia que pertence ao Senhor. Domingo é dia do Senhor, isso é cultura universal. Existe algo não somente financeiro, existe algo no seu tempo, na sua vida. Quando Deus estabeleceu lá os sacerdotes, no sumo sacerdote, tinha uma placa de ouro na testa do sacerdote, que dizia assim: santidade ao Senhor. É o mesmo que direcione, dê santidade ao Senhor. O Senhor espera a santidade de você, porque a santidade pertence a Ele. Não toque na santidade de Deus. Aprenda a separar o que é de Deus, aprenda a priorizar o que é de Deus, e você vence a prova de Jericó. O que é de Deus é de Deus, amém? Porque automaticamente você vencendo a prova de Jericó, que é sabendo separar o que é de Deus para o que é seu,
você não vai perder a prova de Ai, então não vai ter o Ai, não vai ter o sofrimento. E qual é a prova de Gibeão? Gibeão gerou um povo chamado os Gibeonitas. E esse povo não foi um povo que conflitou com Israel, não foi uma guerra, mas foi um problemão, foi um peso, foi um fardo para Israel. Porque Israel fez uma aliança com os Gibeonitas sem consultar a Deus. Uma aliança sem consulta. Isso se tornou uma amargura para o povo de Israel, porque eles fizeram um pacto. Então, quando eles descobriram que foram enganados, os homens de Israel tentaram se revoltar contra os gibeonitas, mas não puderam, porque tinha um pacto, tinha uma aliança. Quantos estão presos com fardo por alianças sem consultar a Deus, irmão? Parcerias que você fez, alianças que você fez, laços que você gerou. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Gente se aliançando aí com Deus, Senhor amado. E aí isso está sendo um fardo para você. Mas Deus está falando, irmão. Por isso que eu digo, eu estou pregando, mas para muita gente é como se eu estivesse falando assim, ó, no ouvidinho. Eu gosto do silêncio porque demonstra que estão ouvindo mesmo, sabe? Observe. Venceu em Jericó, separou o que é de Deus, deu a Deus o que é de Deus. Você vence Ai. Não vai ter Ai na sua vida. Passou por Ai. Amém? Não vai ter Ai na sua vida esse ano, em nome de Jesus. Mas aí Gibeão fala sobre aliança sem consultar o Senhor. Irmão, isso aí é problema. É tão ruim quanto perder uma guerra. Sabe, a Bíblia fala de um homem que era chamado homem segundo o coração de Deus. Eita, que eu estou empolgado, 12 minutos só para mim. Estou acabando, viu, senhora? Davi era o homem segundo o coração de Deus. Ah, mas eu terminei o das 5 mais cedo, então eu prorrogo um pouquinho. Não, eu estou terminando. Inclusive, não, o louvor não sobe ainda, porque senão... É que eu gosto de chamar o louvor para dar essa sensação de ufa, está acabando. Mas falta um pouquinho. Observe. Me perdi. Tá ligada? O Davi, chamado homem segundo o coração de Deus, ele além de profeta, ele era um exímio guerreiro, era um cara de batalhas. Inclusive ele venceu muitas batalhas. Ele foi impedido de construir o templo, porque ele tinha muito sangue nas mãos. Ele lutou demais, era um guerreiro. E ele batalhava e ele vencia, porque ele tinha o hábito, a Bíblia fala várias vezes ali, ele tinha o hábito de consultar o Senhor, e por consultar o Senhor ele recebia a instrução e vencia. Aí teve uma vez que ele decidiu não consultar, decidiu fazer do próprio jeito, e foi a vez que deu ruim. Porque a Bíblia diz que chegou o tempo em que os reis saem à guerra. Davi era rei, não era? Se os reis foram para a guerra, onde é que o Davi tinha que estar? Na guerra. Mas ele não consultou o Senhor. Essa vez eu vou fazer do meu jeito. Foi a única vez que ele fez do jeito dele. Aí ele viu uma tal de Batseba. A história tu já sabe, né, irmão? Foi só B.O. E assim muitos cristãos estão com a vida arruinada por não consultarem ao Senhor. Darem mais ouvido para o coach do YouTube do que para o Senhor. Um dia o Senhor vai me trazer aqui para falar uma palavra bem alegre. Um dia. Porque a palavra que Deus me deu foi a palavra de Jeremias. E aí lá diz, né, não temas diante deles, eis que estou contigo, as palavras que eu puser na sua boca você vai falar, te dou poder para construir, para edificar, mas também para derrubar, para arruinar. Então eu sei que às vezes tem uma mistura. Amém. Então vamos lá. Então nós falamos do conteúdo profético de atravessar o Jordão, falamos das campanhas militares, que existem provas que você tem que passar por elas, e por último, a distribuição da terra às tribos. Eram 13, mas só 12 se apropriaram de terra. A tribo dos levitas não tinham acesso, porque olha só que coisa linda, o Senhor disse, vocês não terão parte na herança
de Israel, porque eu sou a herança de vocês, eu sou a porção de vocês. Sabe, quando você decide viver de fato o que o Senhor chamou você para viver, Ele é a sua porção. Às vezes você, mas não tem terra para ser sustentado. Irmão, é Ele que te sustenta, é Ele que faz, amém? Então, a distribuição da terra vai falar sobre herança. Eles herdaram a terra que Deus prometeu, mas terra da promessa, irmão, terra prometida, não é só herança, não é só território, é responsabilidade. Porque quando eles assumiram a porção, eles assumiram também responsabilidades em relação ao povo, em relação ao coletivo. Deus vai te estabelecer agora, em 2026, Deus vai dar a sua porção de terra, Deus vai dar o acesso à herança, mas você não vai ficar ali numa bolha, você vai assumir compromisso com o corpo. O Senhor vai te dar acesso à sua herança, você vai servir com os seus dons, você vai servir com os seus talentos. O Senhor vai te estabelecer esse ano, mas Ele vai esperar que você coloque sua casa em ordem, que você coloque a sua vida na igreja em ordem, que você coloque a sua economia em ordem, porque Ele te estabelece, mas Ele te dá compromisso. Ele te estabelece, mas Ele te dá missão, e a missão é para o corpo. Está comigo? O que acontece? Eu falava muito isso quando eu ministrava o curso de chamados para servir. O teu nível de gratidão determina o teu nível de serviço, o teu nível de compromisso, de responsabilidade. Quanto mais grato você é em relação às coisas que Deus fez, porque Ele me salvou, Ele me tirou de um lugar sujo, Ele me fez ser bênção, Ele fez muita coisa boa por mim. O meu nível de serviço determina o meu nível de gratidão. Se você reconhece que o Senhor fez coisas boas por você, pela sua casa, pela sua vida, irmão, o teu nível de gratidão vai te impulsionar a servir ao Senhor, em assumir responsabilidades, assumir compromisso. Sabe, agora o louvor pode subir, por gentileza. Eu quero ler com você novamente Josué 24, versículo 13, que diz: e eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses os quais os vossos pais além do rio e no Egito, os quais serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não, esse versículo Deus trouxe porque esse versículo é Deus mostrando ele para você. Esse mesmo papo, essa mesma conversa que Deus teve lá atrás com esse povo, para estabelecer eles verdadeiramente ali, para firmar eles na herança, no propósito, Deus está fazendo o mesmo nessa noite. Por isso que não pode ser uma noite qualquer, é uma noite de chamada à responsabilidade. É uma noite de se estabelecer na herança ou ser cortado. É muito sério isso que eu estou falando. Eu falo com o temor de Deus, eu falo com a autorização de Deus. Hoje é uma noite de você decidir a quem você serve, com quem você vai ser aliançado. E Deus dá a escolha. Deus disse: se parecer mal, mas escolha, tem que escolher. O problema é seu que você vê no culto de hoje, o Senhor vai te fazer escolher. Bom para você, irmão, porque você vai poder fazer uma decisão que vai mudar a sua vida, uma decisão que em casa você não ia tomar, mas aqui você vai tomar essa decisão que vai transformar a tua história. Aleluia. Sabe, irmão, Deus precisa preparar você, porque o deserto prova a fé. A promessa vai provar o seu coração. No deserto você tem que ter muita fé, porque tem que chover o maná, a promessa vai provar o teu coração. O deserto revela em quem você confia, a promessa vai revelar a sua prioridade.
porque é na fartura que você vai ter que provar a sua prioridade. Irmão, esse filminho eu já vi várias vezes aqui na Família do Reino. A pessoa chega sem nada, quebrado, falido, aí ele começa a congregar, e Deus abençoa, e ele prospera, e ele sai. Lá em Deuteronômio Deus disse: lembra-te do Senhor quando entrares na terra prometida. Tem gente que entra na terra prometida e se esquece. Irmão, terra prometida não é só um lugar para você chegar, é um lugar para você não esquecer quem te colocou nela. Cheguei na terra, mas agora eu me esqueci do Senhor, não me envolvo mais, deixo de vir à igreja para passear de barco no domingo, eu não me envolvo mais, não sirvo mais, agora eu estou muito importante, eu estou muito VIP, very important person. Lembra-te do Senhor que te introduziu na terra. A terra prometida vai desfazer duas mentiras. Aplauda o Senhor Jesus. A terra prometida vai desfazer duas mentiras. A primeira, merecimento. Irmão, não é porque você merece, é porque você é bom. Não, eu fiz, eu mereci, eu sou uma máquina, eu sou um fenômeno, eu sou... Irmão, aí é força do braço, Deus não tem mérito nisso. E outra mentira que é desfeita na terra: eu não mereço. Bom, nós não merecemos mesmo. Ainda bem que existe uma coisa chamada graça, favor que eu não mereço. E sabe por que ele faz? Não é porque você é bom, é porque ele prometeu. Aleluia. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Ei, a palavra dos homens faz curva, a de Deus não. São os homens que mudam de ideia muito fácil. Deus não muda. Se Deus te prometeu, Ele cumpre porque Ele é fiel. A Bíblia diz que se formos infiel, Ele permanece fiel, porque Ele não muda. Mas irmão, você pode até entrar na terra pela promessa. Aleluia. Mas o que te mantém nela é o teu coração. Você pode até entrar, o povo entrou, já tinham passado por uma série de situações, atravessaram o Jordão, venceram muitas batalhas, já tinham se estabelecido nas terras. Mas aí o Senhor disse: agora vocês têm que decidir, porque o que vai manter vocês aqui é o coração, é a prioridade, é a verdade, é a sinceridade. Mas irmão, essa não é a principal transição. Eu acredito que é uma noite de transição. Eu acredito, eu sei quem fala, eu conheço a voz. Essa é uma noite de transição, uma noite de mudança de fase para muita gente. Mas sair do deserto e entrar na terra prometida não é a principal mudança da vida do homem. Eu quero ler com vocês Isaías 9:2. Isaías 9:2. Você já pode se colocar de pé, por favor. Diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Um povo que estava em trevas, um deserto espiritual, visualizou uma grande luz. Agora vamos ler Colossenses 1:13. Colossenses 1:13. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Irmão, a principal transição dessa noite não é deserto para a terra prometida, é sair das trevas para acessar a luz de Cristo. É sair de um lugar de tormento para entrar no reino de amor. O qual nos tirou, irmão, isso é resgate. Irmão, eu não sei na situação que você está inserido hoje, mas aí tem a mão poderosa. A Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida, que não possa te abençoar. Tem resgate para você. Eu não sei qual é o seu cenário, Deus sabe. Tem mão estendida do Senhor aqui, ó.
para você, o qual nos tirou, nos resgatou da potestade das trevas e nos transportou. Irmão, esse transportar aqui não é melhorar de vida, não é te dar uma vida melhor, é transformar a sua história, é mudar o senhorio e mudar o governo, para você entrar no reino do Filho do seu amor. A mão está estendida para transportar você para um novo senhorio, um novo governo, um novo reino, para viver. E aí a gente fecha 2 Pedro 1,4. 2 Pedro 1,4. Visto pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Ei, Deus está tirando você aqui, ó, da corrupção do mundo. Deus está estendendo a mão para tirar você desse lugar de trevas, para colocar você, ó, nesse cenário de assumir as promessas, assumir a herança e se tornar participante da natureza divina. Irmão, talvez você esteja aqui, você se sinta a pior pessoa do mundo. Parte da natureza divina envolve perdão. Deus manda falar isso. Talvez você esteja aqui nessa noite e você está se condenando. Não é alguém que tem que te perdoar, é você que tem que se perdoar. Você não se perdoa. A natureza divina oferece perdão para você. Judas não aceitou o perdão. Pedro também traiu Jesus, mas Pedro aceitou acessar a natureza divina. O que Jesus disse para Pedro, Ele está dizendo para alguns aqui nessa noite: tu me amas? Ô filho, tu me amas? Se tu me amas, tem perdão para você. Filho, se tu me amas, assume compromisso, cuida das minhas ovelhas. Feche seus olhos nesse momento.